Cinco minutos, vê e entende a Bíblia em boa companhia. Misturamos tudo hoje para entendermos a renovação do planeta Terra. Tema de Isaías, consolo para o povo de Deus, justamente tratando do capítulo 65 de Isaías, 17 a 25 e 66 é o tema da lição desta semana. Mas o verso que nos inspira hoje está em Isaías 65, verso 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente humana. Aqui nós temos uma pálida ideia do que vai acontecer brevemente com a volta do nosso Senhor Jesus. Mas esta também era uma promessa firme e forte para o povo de Isaías 700 anos antes de Cristo. A promessa da vinda do Redentor e agora da segunda vinda, quando nós o estamos aguardando. Só tem significado se compreendermos nos dois momentos de Isaías, de Jesus e agora da segunda vinda num novo lar, numa nova terra. Por isso, conclamo que nós façamos a leitura também numa outra versão da Bíblia. Aqui está: pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Será que nós ficaremos caducos, senis ou com Alzheimer para não lembrarmos mais de coisas dos nossos queridos e do planeta onde vivemos infernos na Terra? E maravilhas vimos da criação de Deus e ouvimos da sua palavra com tanta esperança? Será que tudo isso passou para a falta de memória? Com certeza nós não seremos imemoriados, apenas não viveremos o luto dessa situação. O termo exprimido aqui na Bíblia, usado no original, é zakar. Zakar, no original, quer dizer a falta de consciência, de luto, de dar realmente um significado, uma paixão àquilo que estamos sentindo. Não que não lembremos, mas que isso não toma a nossa vida, a nossa atenção, não nos torna deprimidos, mas apenas uma pálida ideia para não esquecermos do que vivemos num mundo de pecado, para que possamos testemunhar de como foi viver num mundo sem a luz de Deus e para que possamos ser testemunhas diante do universo do que Jesus fez por mim e por você, as maravilhas que ele fez. Então, os mundos que hoje contemplam o nosso sofrimento, angústia e o nosso testemunho fazem as pessoas agora serem alertadas universo afora contra a presença do mal. Nunca mais o mal terá lugar, nunca mais ele encontrará âncora entre nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti como pecadores, mas diante da Tua graça, pelo sacrifício de Jesus, nos colocamos diante de Teus pés para sermos transformados à Tua imagem e semelhança e estarmos contigo nesse paraíso e nessa terra reformada que o Senhor está preparando aí nos céus e fará novas todas as coisas. Esperamos em Ti, portanto, e confiamos no Teu poder para nos transformar e fazer com o Teu Santo Espírito que queiramos essa transformação dia a dia, nunca nos esquecendo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Essa bênção especial eu peço para você, para que você possa também estar ciente da presença de Deus, e lá nos céus e aqui na terra reformada, inconscientes quanto às tragédias que vivemos, os nossos queridos que morreram, que deixamos para trás e que talvez alguns deles não estejam no lar. Então, esse sofrimento transformaria o paraíso no inferno, mas nós estamos diante de uma promessa de tantas maravilhas que a nossa mente se deslumbra e o esquecimento das coisas que para trás ficam, segundo o que diz o apóstolo Paulo. Eu trouxe aqui do comentário da Igreja Adventista, o comentário bíblico, o que quer dizer o verso 17? Eu crio, é Deus que está criando. Isaías diz que o povo de Israel falhou na sua missão. Eles não foram firmes e fiéis até o último momento. Antes crucificaram a Cristo e apedrejaram Estevão. E não levaram ao mundo a mensagem de Deus. Centro comercial, nevrálgico do mundo, Israel estava geograficamente colocado estrategicamente
para poder divulgar a mensagem, pois todos os povos para comércio teriam que passar por Israel. Mas o orgulho, a vaidade tomou atenção e a cruz de Cristo foi para eles um horror, uma ignomínia. Preferiram e queriam e criam num reino soberano sobre a terra, onde pisariam os demais. As promessas do céu para eles foram transformadas apenas em promessas para a terra. Mas Isaías está dizendo aqui, no verso que lemos, em Isaías 65, verso 17, uma mensagem para dois momentos, para aquele povo, para nós e para um planeta reformado e refeito. Veja como isso é verdade, porque quando lemos o verso 17, nós temos que a aplicação dessa terra, se nós a tomarmos apenas para o futuro, ela nos traz algumas complicações, algumas dificuldades. Por exemplo, no verso 20, o céu e a terra do qual fala João, não haverá morte. Mas ali nós vemos em Isaías ele falando que pisariam sobre os cadáveres, os justos pisariam sobre cadáveres. Portanto, nos céus não há possibilidade da aplicação. Não se casam e nem se dão em casamento, Lucas 20, 35, mas Isaías refere, ainda nascem crianças, Isaías 65, 23. Vamos ler Isaías 65, verso 23, que diz: não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Ora, se eles não gerarão filhos para a infelicidade, é porque gerarão filhos, mas nos céus a palavra de Deus diz que não haverá filhos. O número dos salvos completou o número de anjos que estão faltando. Aquela falta dos anjos perdidos que deixou um vazio nos céus, agora é contemplada com os salvos que preenchem esses milhares e milhares de anjos que esvaziaram os céus. Veja que o próprio Satanás falava que deixará Deus um vazio nos céus? Não, com a saída dos anjos maus, nós tomaremos esse lugar. Será nosso um lugar no paraíso e não teremos filhos. Então essa profecia não pode se referir ao tempo futuro nos céus, mas ela também se aplica agora, aqui na terra, para os que seguem a vontade de Deus e para o povo de Israel. E segue ainda dizendo: adoradores de Jerusalém veem cadáveres daqueles que transgridem contra Deus, ao passo que, de acordo com Apocalipse 20, verso 22, o fogo dos últimos dias renova por completo a terra antes que torne ao lar. Não haverá mais morte nos céus. Então, como poderíamos ver cadáveres, como está em Isaías 63, 23 e 24, acabei de ler o 23, leio o 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno como boi. Mas o pó da comida da serpente ninguém fará mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Portanto, lá não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, é o que diz a palavra de Deus. Vimos então um pensamento aqui de Ellen White, que está registrado no Grande Conflito, página 651, e leio. No mundo por vir, todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Quando não mais veremos como espelho obscuramente, conforme disse em 1 Coríntios 13, 12, teremos conhecimento distinto e inteligente do que custou a salvação. Puxa vida, nos céus nós vamos ter consciência daquilo que realmente custou. Aqui temos uma pálida ideia dos cravos nas mãos, dos espinhos na testa, da forma como Jesus foi perseguido, foi molestado, foi aqui torturado pelos nossos pecados. Mas a promessa que vem aqui é que nós vamos compreender todas as agruras dos céus para nos redimir. É o alvo e o tema do estudo nosso pelos séculos e milênios que passaremos com Deus. E esse tema é que vai fazer a seguinte consequência, que está também no Grande Conflito, página 499. Quando não mais veremos como em espelho obscuramente, 1 Coríntios 13, 12, né? Agora passa então ao próximo parágrafo. O conhecimento do grande conflito será uma salvaguarda contra qualquer repetição futura da experiência do pecado. Nossa experiência do pecado, do sofrimento, do caos do mundo, será um pare para qualquer um que queira avançar o sinal no universo. Nós seremos a demonstração, embaixadores, pregadores vivos
da cruz de Cristo. Nós estaremos lá como testemunhas com o Cordeiro, 144 mil dia e noite, por onde ele for. E a grande multidão espalhados do universo afora, reinando pelo universo, morando no planeta Terra, mas como espelhos de Cristo que somos aqui na Terra, já aqui treinados para sermos a imagem e semelhança do Criador, a luz do mundo, agora seremos luz do universo, porque a nossa salvação inspira o universo na crença do nosso Redentor. Eis que o nosso Redentor vive, ele é vivo e está atuante, porque ele disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pois bem, verso seguinte, Isaías 66, 22. Aqui leio: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Vamos durar, portanto, eternamente. De uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. O sábado, como temos guardado aqui, um treinamento também para podermos receber essa bênção de estarmos com o nosso Salvador nos sábados com o Senhor. E quem diz isso é o Senhor. Ele é que promete que vai estar conosco. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelam contra mim. O verme desses não morrerá e o seu fogo não se apagará e causarão repugnância a toda a humanidade. Então aqui a aplicação pretérita e a aplicação futura, que nós estaremos com Cristo de uma lua nova a outra lua nova. Então vamos seguindo no nosso estudo, aqui no verso de Isaías, capítulo 51, versos 15 e 16. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as suas ondas rujam, Senhor dos exércitos é o meu nome. O barulho das ondas realmente faz a gente perder o sono. Mas aqui ele está dizendo que é Deus quem faz o barulho do mar. E aí ele diz: eu ponho limite ao mar. Então pus minhas palavras em sua boca e as cobri com sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar e lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é o meu povo. É Deus falando que você é o povo dele. Por quê? Ele diz que aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos dão testemunho dele e são, portanto, povo eleito dele. Veja o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 e 15. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como uma grande estrondo, elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Eu tenho ouvido cientistas e pessoas que são alarmistas e que estão pregando de que poderá haver uma inversão do polo magnético da Terra. Estão confirmando que os dias já não têm mais as 24 horas, estão diminuindo no tempo, que as potestades dos céus estão abaladas. Tudo isso, gente, são sinais da volta de Jesus. Mas o final das coisas não se dará por um cataclisma, por um planeta, um asteroide que vai se chocar contra a Terra, nem pela inversão do polo magnético da Terra, mas é o Senhor de amor que vem buscar os seus filhos e justiçar, porque eu já disse antes em outros programas, justiça é um sinônimo de amor. Amor sem justiça é impotência, é aquele que é incapaz de defender aqueles que ama. Um país sem leis, sem justiça, é um país onde triunfam os maus sobre os bons. Cristo não poderia permitir que os maus triunfassem sobre os bons. Ele já exerceu juízo no tempo de Noé, exerceu juízo quando derramou o dilúvio sobre a terra, exerceu juízo lá em Sodoma e Gomorra. Aquele povo estava tão pervertido que queria abusar sexualmente dos próprios anjos que vieram trazer uma mensagem, última mensagem para eles, mas queriam e pretendiam usar das suas próprias razões pecaminosas, abusando dos santos, dos céus e da terra.
ponto de serem oferecidas às filhas, mas eles preferirem tentar ou forçar anjos a se perverterem sexualmente. Veja, o mal é cada vez pior, ele se aprimora, e se não se colocar um basta sobre ele, não há como um povo ser feliz. Somente quando as pragas atingiram o Egito e o mar se fechou sobre o seu exército, é que o povo de Israel ficou livre. Infelizmente, a justiça é um sucedâneo do amor. Quando Deus age em amor, também livra os próprios pecadores de uma vida perversa, onde uns fariam sucumbir os mais fracos. Todos os maus se tornariam cada vez piores, como em Sodoma e Gomorra. Também seriam eles mesmos vítimas de si mesmos. Eles estariam provocando tamanho flagelo sobre a sua existência que melhor lhes seria deixar de existir. O amor de Deus livra os seus filhos dos maus, mas também livra os maus dos próprios maus. É preciso exterminar com o pecado, e para isso exterminar com o príncipe do pecado, Satanás e seus anjos, e os seres que os seguem voluntariamente. É o pecado de mão levantada. Estou aqui, quero pecar. Lembre-se, Babilônia será desfeita. Não haverá mais dúvida. Nós teremos apenas Jesus e o seu evangelho levado por você e por mim, e o falso profeta anunciando a perversão, o anticristo falando contra as leis de Deus e adulterando os mandamentos de Deus. E Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, porque assim fazendo nós estaremos obedecendo a lei dos céus, e obedecendo podemos ser cidadãos celestes. Para a finalização, eu clamo pelo Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É Jesus recebendo o seu povo, você, a igreja de Deus, a noiva preparada para o marido. Eu, você, dentro desta igreja, desta arca de Noé, esperando a redenção, a salvação, livres da condenação deste mundo, porque Jesus pagou pela nossa condenação. Estamos, portanto, albergados pela graça de Deus. E no verso 9 a 12 do capítulo 21 de Apocalipse, um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com glória de Deus, e seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. É esse o lugar que te aguarda. Aquilo que o olho não viu, que o coração não sonhou, é o que Deus tem preparado aos seus filhos. Portanto, vale a pena deixar de parte o mal, se comportar como filho de Deus, adquirir o caráter de Cristo e brilhar pelo universo, pelo bem eternamente. É o convite que faço. Você está assistindo 5 minutos via Entende, junto com Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, hoje excepcionalmente levando uma mensagem em harmonia. Peço que você curta, compartilhe, faça seguir essa programação nos teus programas e nos programas dos amigos, porque assim nós caminharemos na mesma luz, a luz que estamos vendo, daquela luz que vem lá do Órion, lá das Três Marias, lá do trono de Deus, por onde Jesus virá pela constelação do Órion para você e para mim. É por lá que vem a Cidade Santa, e ela já está se abrindo. Aquela constelação está inquieta, ela não para, ela está pronta para receber a passagem do Rei, com estrondos, com cavaleiros, com anjos e com todos os santos que estão nos céus, vindo em glória e majestade buscar você e eu. Não durma, não perca tempo, Jesus está voltando, proclame esse evangelho. Ore por mim, eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe muito todos os dias.